Donald Trump retorna a um dos cargos mais poderosos e disputados do mundo, a presidência dos Estados Unidos. I will fight for you, for your family, with every breath in my body. Ele terá ao seu lado um primeiro escalão escolhido a dedo para tocar suas principais políticas, como o choque contra a imigração e o embate com a China. Make America great again. Nesse grupo há vários bilionários, entre eles o homem mais rico do planeta. Elon Musk, no governo Trump, era uma promessa de campanha. O bilionário é um ativista conservador e foi um dos maiores doadores de Trump na corrida à presidência. Ele vai assumir o novo Departamento de Eficiência do governo. Elon Musk vai dividir a missão com outro bilionário, Vivek Ramaswamy, que é político, republicano. Trump anunciou o nome do próximo secretário do Tesouro americano. O bilionário Scott Bessent comanda um fundo de investimentos. Para chefiar o Departamento do Comércio, Trump escolheu o bilionário Howard Lutnick, que ficará responsável por negociar o aumento das tarifas que Trump pretende impor a produtos importados, principalmente da China. Os porta-vozes de ideias trumpistas. Robert Kennedy Jr. há muitos anos lidera o movimento contra vacinas. Ele vai comandar justamente as agências responsáveis pela vacinação aqui nos Estados Unidos. Pete Hegseth, um apresentador de TV e veterano militar nas guerras do Iraque e do Afeganistão, vai ser o secretário de Defesa. Numa declaração, Trump afirmou que ele é durão, inteligente e que acredita que a América deve vir primeiro, uma referência ao slogan America First. A escolha que está mais repercutindo por aqui é a nomeada para chefiar o Departamento de Educação, um braço importante de qualquer governo e que Donald Trump pretende eliminar. Linda McMahon integra um grupo de extrema-direita que defende uma mudança drástica nas políticas educacionais, como impedir que escolas discutam o racismo institucional. E falcões do Partido Republicano. É o cargo mais alto da diplomacia americana, equivalente ao de ministro de Relações Exteriores no Brasil. Marco Rubio é filho de cubanos e vai ser o primeiro secretário de Estado latino dos Estados Unidos. O deputado Mike Waltz vai ser o conselheiro de segurança nacional do presidente. É um dos parlamentares mais críticos ao governo da China no Congresso. Disse que já existe uma guerra fria entre Washington e Pequim. Os perfis são bem diversos, mas têm uma coisa em comum. São nomeações de pessoas muito leais a Donald Trump, diferente do primeiro mandato em que ele nomeou pessoas que depois se afastaram e criticaram ele, e pessoas extremamente ricas que vão dirigir os Estados Unidos nos próximos 4 anos. Da redação do G1, eu sou Júlia do Alibe e o assunto hoje é a cara do governo Trump. Quem são os principais nomes do círculo de confiança do novo presidente e o que eles indicam sobre a direção do segundo mandato e a relação dos Estados Unidos com o Brasil. Eu converso com Maurício Moura, professor da Universidade George Washington, nos Estados Unidos. Segunda-feira, 20 de janeiro. Maurício, começo te perguntando quais são as diferenças entre o time do primeiro mandato de Trump, que foi escolhido em 2017, quando ele assume, e a equipe que chega ao poder nesta segunda-feira. E também como os critérios para essas nomeações mudaram de lá para cá. Bem, Júlia, são bastante diferentes, né? Em 2017, quando o Trump ganhou a primeira vez, ele acomodou diferentes alas do Partido Republicano no gabinete dele. Talvez a figura mais simbólica disso tenha sido o próprio vice-presidente à época, o Mike Pence, que era de uma ala conservadora do Partido Republicano. E ele também fez isso em outras áreas do governo dele. Agora, em 2025, o critério único e exclusivo das indicações que foram feitas até o momento foi basicamente a lealdade pessoal, as ideias, as palavras e as atitudes aí do presidente Donald Trump. Esse foi o critério que é bastante ventilado aqui em Washington, né? Donald Trump reforça com as últimas nomeações que para o seu segundo governo não importa o partido ou ideologia da equipe, mas a lealdade a ele e ao movimento trumpista. Esse já está sendo considerado o gabinete mais diverso ideologicamente dos tempos modernos. E é interessante isso, porque o Trump ele vai para um segundo mandato. Geralmente o segundo mandato, na média aqui, tem sido muito mais complicado em termos políticos para os presidentes. Eu vi isso aqui
no segundo mandato do George W. Bush, no segundo mandato do Obama, e o Trump faz um caminho bastante diferente. Ele cria um gabinete muito dele próprio, né, com uma lealdade pessoal, num cenário de segundo mandato que ele não vai ter, em teoria, perspectiva de poder futura, né? Então é um caminho bastante único esse de 2025. O fato de ser uma eleição que não é colada num primeiro mandato, então não são 2 mandatos seguidos, muda um pouco essa lógica, ou a gente também não tem na história dos Estados Unidos um exemplo para comparar? Não, até tem, não é a primeira vez que isso acontece, mas obviamente foi há muito tempo, né? O que a gente pode analisar aqui é que o Trump ele vai ter 2 problemas. Primeiro é justamente esse que você mencionou, né? A falta de perspectiva futura de poder. Obviamente, os atores políticos em Washington vão começar a se movimentar pensando já em 2028. Isso é natural, porque ele não, em teoria, ele não vai ser candidato. E também é importante mencionar sempre, Júlia, que o Trump venceu uma eleição num contexto bastante polarizado. O que significa isso na prática? Significa que pelo menos metade do país rejeita o Trump de maneira bastante efusiva. A probabilidade dele ter um governo com uma popularidade aí na casa dos 40% a 45% é bastante alta. Essa probabilidade, como mostrou até a derrota da vice-presidente Kamala Harris, em função também da avaliação do Joe Biden nessa casa de popularidade, mostra que ele vai ter muita dificuldade, por exemplo, na reeleição, na eleição do Congresso de meio de mandato em 2026. Ou seja, ele está indo para uma combinação bastante perigosa política, porque é um governo que tende a ser impopular, ou pelo menos metade do país, com um gabinete que não tem não tem um viés político de acomodar diferentes correntes políticas, né? Lembrando que os republicanos têm a maioria na Câmara, mas é uma maioria bastante pequena. Mike Johnson, atual presidente da Câmara, passou um calor, enfrentando oposição no seu próprio partido, mas com o apoio de Donald Trump, conseguiu ser reconduzido ao cargo. São 219 deputados republicanos contra 215 democratas. Outro é a divisão dentro do próprio partido. Embora todos sigam Donald Trump, há grupos com interesses divergentes e uma bancada de extrema-direita que não gosta de Johnson. E também essa perspectiva aí de não ter reeleição, que vai convidar os atores políticos a se mexerem e a ocupar esse espaço, né? Trump foi eleito em 2024 também pela maioria popular. Vamos lembrar ao nosso ouvinte que o sistema americano de colégio eleitoral, cada estado tem um peso, no final das contas você soma ali os delegados de cada estado para ver se o eleito tem a maioria. Nessa eleição, ele disse que vai governar para os trabalhadores, mas uma característica desse novo governo, Maurício, é a presença forte de bilionários. Você pode explicar para a gente esse discurso que parece uma contradição? Não, você tem toda a razão, Júlia. Aliás, a figura maior desses bilionários é o próprio Elon Musk, né? Que, inclusive aqui em Washington, muita gente, inclusive os políticos republicanos, dizem que ele vai ter um poder bastante grande na Casa Branca. Ou seja, a gente vai ter eu estava fazendo uma conta aí, são pelo menos 6 bilionários que vão estar no gabinete dele, que é bastante contraditório com o fato do Donald Trump ter sido eleito pela base popular, ou seja, eleitores com menor escolaridade e renda, né? Por outro lado, né, em termos de opinião pública, isso daí vai ser completamente indiferente se, obviamente, houver uma percepção de que a economia está bem gerida, né? Acho que no dia a dia os eleitores e a população americana, principalmente nesse subgrupo que é mais apoiador do Trump, ele não está preocupado se o cara é bilionário ou não, ele está preocupado com a inflação, está preocupado com o emprego, está preocupado com o crescimento do país. Agora, esse talvez não seja um dos maiores fenômenos do Donald Trump, porque o Donald Trump é um bilionário ele mesmo, né? Ele a história dele não tem nada de popular. Quando voltou para Nova York, começou a trabalhar com o pai, que construía prédios de apartamentos populares usando o dinheiro do governo. Mas Trump não queria fazer moradias populares. Com o dinheiro do pai, começou a própria empresa. Esse prédio espelhado foi a primeira obra de Donald Trump aqui em Manhattan. Foi aqui que ele começou a se colocar no mundo dos ricos em Manhattan. E ele conseguiu fazer com que o Partido Republicano passasse a ser o partido da camada de baixa renda e baixa escolaridade, que foi uma inversão. Durante décadas, o Partido Democrata era o Partido dos Trabalhadores. Era o partido do que eles chamam de blue collar workers, né? E agora isso inverteu. Mas olhando para frente, o que eu vejo aqui das pesquisas, das análises, é que isso aí é independente, vai depender muito da percepção das pessoas em relação à condução da política econômica. Esse era o ponto que eu queria entrar com você também, porque já que estamos falando dos bilionários e você traz essa conta de 6 bilionários no novo governo, um deles
é o Scott Bessent, que assume o cargo de secretário de Tesouro, que é mais ou menos aqui o nosso ministro da Fazenda. O que esse nome diz sobre a política econômica do novo governo? Bom, acho que tem duas coisas, então dois pilares, né, que já são evidentes. Um é com consequências mais óbvias, outro com altíssimo grau de incerteza. O que ele traz como agenda econômica para esse governo? O que ele chama de diminuir a regulação, diminuir a burocracia em setores que ele considera chave, né? E a gente pode citar aqui alguns setores que são óbvios, onde vai acontecer um movimento de diminuir regulação, diminuir intervenção do Estado. É o setor bancário, financeiro, né? O setor de tecnologia, inclusive, obviamente, aí com a ingerência aí do próprio Elon Musk, o setor de meio ambiente, que afeta bastante os setores de óleo e gás, né? Então, ele tem uma agenda de destravar, segundo eles, essas regulações, de estimular negócios, né? De estimular investimentos. Essa é uma agenda bastante óbvia. E ele tem uma outra agenda, que talvez seja o grande ponto de interrogação aqui em Washington, Júlia, que é a agenda de tarifas, né? Como é que esse governo vai estabelecer as tarifas de importação, que é uma das grandes bandeiras do Donald Trump durante a campanha, porque uma coisa é você dizer que vai colocar tarifa, agora há muita dúvida de quando vai acontecer, com qual grau de intensidade vai acontecer, com que produtos isso vai acontecer, com que países e blocos comerciais isso vai acontecer, e obviamente que o Tesouro, né, que é o gabinete que foi colocado para esse que foi indicado, já escolhido, vai ter uma participação muito ativa nesse contexto, né, mas ainda há um cenário muito incerto aqui de como é que vai ser essa política em relação às tarifas. É um dos principais cargos do governo americano, que pode ter implicações em todo o planeta. Cuida da dívida pública, política tributária, finanças internacionais, sanções. Bessent tem experiência na área, especialmente mercados de títulos e moedas. É fundador e gerente de um fundo de investimentos. Ele trabalhou como assessor econômico da campanha de Trump, defendendo o corte de impostos e a imposição de tarifas a produtos estrangeiros como ferramenta importante de negociações com parceiros comerciais. No anúncio, Trump disse que Bessent vai ser um grande defensor da agenda América em primeiro lugar, apoiando políticas que vão impulsionar a competitividade e acabar com desequilíbrios comerciais injustos. Ainda pegando como gancho essa sua resposta, a The Economist separou em 3 núcleos que eu acho super interessante de dividir aqui com vocês. Um núcleo que seria os American First, né, que é exatamente o pessoal das tarifas, como você lembrava. O outro grupo, os conservadores tradicionais. E o terceiro grupo, os barões das Big Techs, que aí nesse grupo entra o cara da PayPal, o Elon Musk, etc. Mas seguindo aqui em frente, Maurício, tem o que a gente poderia chamar aqui no Brasil, aliás, chamamos durante o governo Bolsonaro, da ala ideológica. Trump escolheu um monte de gente alinhada às ideias mais conservadoras, ideias inclusive extravagantes do ponto de vista da lógica, muitas vezes, né? Queria citar alguns desses nomes. Tem o Pete Hegseth, que é secretário da Defesa, que é ex-apresentador da Fox News. A Linda McMahon, que é quem vai assumir a educação. O Mehmet Oz, que é conhecido como Dr. Oz, impressionante essa indicação, que defendeu a cloroquina na pandemia e agora vai ficar responsável por alguns serviços de saúde. E o Robert Kennedy Jr., que é um dos nomes mais associados ao movimento antivacina. E ele sim que vai chefiar a área da saúde. O que a gente pode esperar dessa turma? Bom, em primeiro lugar, dá para dividir aí as áreas, né? Existe uma expectativa enorme de uma disrupção de políticas na área de saúde. Talvez você vê essas são as políticas mais concretas, né? Que se espera mudanças em termos de aprovação de medicamentos, mudanças em termos de cronograma de vacinação, como você mencionou. O Robert Kennedy, ele defende muito, ele é contra a vacinação em algumas áreas. Kennedy desistiu da candidatura a presidente, entrou para a campanha de Trump e, em troca, ganhou o controle da área da saúde. Kennedy ameaça demitir milhares de funcionários de carreira, fechar departamentos como o de nutrição para impor suas teorias conspiratórias.
Junto com Bob Kennedy Jr., que é um ativista contrário às vacinas, Donald Trump nomeou uma estrela da TV americana, o médico Dr. Mehmet Oz. Ele vai ser responsável por coordenar o Medicare e o Medicaid. Aqui não tem SUS, né? Então, as pessoas mais pobres, as pessoas mais velhas, elas têm um seguro de saúde do governo para poder terem acesso à saúde aqui. E esse seguro, ele atende a 140 milhões de americanos, mais pobres e mais velhos. Então, existe uma expectativa de, obviamente, cortar investimentos em algumas áreas de saúde. Então, existe uma expectativa de disrupção nessa área de saúde. Lembrando que o Oz, ele foi candidato ao Senado na Pensilvânia, perdeu, mas ele fez toda uma campanha com o Donald Trump por trás. Na área de educação, existe uma expectativa de que acabe o Departamento de Educação, acabe o Ministério da Educação para eles aqui, porque, inclusive, esse é um dos temas da campanha do Trump, isso foi ventilado bastante durante a campanha. Nós vamos acabar com a educação a partir de Washington. Vamos fechar todos aqueles prédios e nos livrar daquelas pessoas que, em muitos casos, odeiam as nossas crianças, afirmou Trump neste vídeo publicado antes da eleição. Nos Estados Unidos, o conteúdo do que é ensinado nas salas de aula é responsabilidade dos estados e municípios. O grupo também defende que o governo federal aumente os programas de ajuda financeira para escolas religiosas particulares e para o homeschooling, a educação em casa. Talvez a educação entre no que ele chama aqui de ganho de eficiência, que inclusive o próprio Elon Musk vai dirigir essa área nova, que vai tentar gerar eficiência no governo. Agora, na área de defesa talvez seja mais delicada, porque foi do processo lembrando que todos esses escolhidos, eles passam por uma sabatina no Senado, e a sabatina do futuro secretário de Defesa foi a mais tensa de todas, né? So if you're confirmed as Secretary of Defense, you will oversee our military, including about 250,000 women who currently serve on active duty in the Army, the Navy, the Air Force, the Space Forces, and the Marines. And I have serious concerns that your behavior toward women disqualifies you from serving in this role. E claramente essa escolha ela não dialoga com o histórico de secretários de defesa, independente de serem republicanos ou democratas, que são figuras que passaram por diversos cargos na área de defesa até chegar a ser secretário de defesa. Não é o caso do atual candidato ao posto. Então, existe uma expectativa, existe uma preocupação muito grande, porque as declarações dele, enquanto ele era comentarista ou jornalista, ou que não sei o que ele era exatamente na Fox News, mas as declarações dele eram bastante polêmicas. Ele é um ex-apresentador da Fox News, pesam sobre ele acusações de cunho sexual. São temas muito delicados, lembrando que a Secretaria de Defesa, ela se relaciona com secretarias de defesa, ministérios de defesa do mundo inteiro, inclusive em alianças estratégicas militares. Então, esse talvez seja o mais delicado, porque se ele realmente colocar em prática as ideias que ele ventilou durante anos, e para ser justo, nos últimos 30 dias ele ficou meio quieto, ele amenizou as declarações dele, é uma área que carrega mais incerteza. Do lado da educação e do lado da saúde, fica claro aqui que vai ter uma disrupção muito grande. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Maurício Moura. Bom, ainda falando sobre os nomes, tem Marco Rubio, que vai ser o novo secretário de Estado, que é o nosso correspondente ao chanceler, né? O ministro-chefe do Itamaraty, das Relações Exteriores. O que esperar da relação do Brasil e Estados Unidos no governo Trump? É claro que já sabemos que não será uma relação fácil, por causa dessa carga ideológica que contrapõe os dois países, né? Os dois governantes dos países. Mas, especificamente sobre Rubio, o que esperar da gestão dele? Eu vou tentar traduzir o que o Rubio sempre se posicionou como senador, inclusive como apoiador da campanha do Trump. Em inúmeras declarações que ele fez, ele deixou bem claro que existe uma prioridade somente para a política externa americana, que é a relação com a China. Tudo que não é relação com a China não é prioridade. Aí a gente pode incluir aí, inclusive, o conflito em Gaza, a guerra na Ucrânia, obviamente a América Latina também. Então, assim, essa é a prioridade do Rubio, e o Rubio, lembrando que o Rubio tem posições bastante anti-China. Então, eles colocaram uma figura histórica de contraponto aí à China. Depois da vitória de Trump, disse que os Estados Unidos estão entrando em uma era de política externa pragmática. Filho de cubanos, ele pode ser o primeiro latino a comandar a diplomacia americana. Sobre a América Latina, classificou governos de Brasil, México e Colômbia como moda passageira de esquerda.
criticou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de suspender a rede social X no Brasil, depois de a empresa se recusar a cumprir ordens da Justiça brasileira, como o pagamento de multas ou a obrigação de nomear um representante legal no país. Rubio classificou a decisão como campanha de censura e afirmou: o Brasil deve corrigir esse movimento autoritário. Dito isso, especificamente sobre o Brasil, na verdade, Júlia, sendo muito honesto com você, acho que expectativa baixíssima com o Brasil, né? Porque não existe nenhuma agenda comum de cooperação com as ideias dessa nova gestão do Trump e o governo atual brasileiro. Eu acho que um dos exemplos maiores é a questão do meio ambiente, né? Eu acho que provavelmente o Trump vai sair do Acordo de Paris, apesar que quando ele sair, os Estados Unidos ainda tem que ficar um ano no acordo, pelo que foi acordado. E o Brasil não pode contar com os Estados Unidos em nada nesse tema, ainda mais que o Brasil, mesmo o Brasil sediando a COP desse ano, claramente não é uma agenda em comum. Agora, é importante dizer que o Rubio vai ter uma agenda muito clara com a América Latina e que o Brasil está incluso nessa agenda, que ele já falou que ele quer aumentar, melhorar e tornar mais eficiente o processo de deportação dos imigrantes legais, e o Brasil está nesse contexto aí de deportação. E os países da América Latina sabem disso, né? E vai ser uma relação muito complexa, porque você já sabe que do outro lado não existe uma vontade de cooperar na área econômica, tanto é que se fala em tarifa, não existe uma vontade de se cooperar na área estratégica, no caso do Brasil, o meio ambiente. E todo mundo sabe que o único interesse do Rubio vai ser como mandar de forma mais fácil, mais rápida, os imigrantes legais de volta para seus países, né? México, Honduras, Guatemala e El Salvador são os países com a maior quantidade de imigrantes sem documentação nos Estados Unidos. Donald Trump prometeu fazer deportações em massa quando tomar posse. Ele não deu o número exato, mas pessoas no entorno dele já sugeriram 1 milhão de imigrantes em situação irregular por ano. Ao fim do mandato, isso seria o equivalente à metade da população aqui da cidade de Nova York. Maurício, para a gente terminar, eu vou voltar para o início da nossa conversa. Você colocava o fato de Trump não poder disputar uma reeleição como um dos pontos frágeis desse seu segundo mandato. O que a gente pode falar sobre sucessão? Pelo histórico da política americana, Júlia, acho que a coisa mais óbvia é esperar que um dos atores aí de sucessão seja o próprio vice-presidente, né, o J.D. Vance. Lembrando, a gente teve vários vice-presidentes candidatos à presidência, né, desde Nixon, passando pelo Bush pai, passando agora pela Kamala Harris. Então, assim, a gente espera que o J.D. Vance vai tentar se posicionar, apesar de que o histórico de pessoas que tentam se posicionar, ganhar protagonismo ao lado do Trump é sempre ruim, porque o Trump não dá espaço ao protagonismo do lado dele, né? Então vai ser interessante ver como é que isso vai se configurar, né? E aí é importante dizer que a gente tem uma eleição de meio de mandato em 2026 que define muita coisa, porque provavelmente os republicanos vão ter derrotados e vencedores dessa reeleição. Vai ser uma eleição bastante difícil para o Partido Republicano, porque ele vai estar no poder e ele tem uma maioria na Câmara bastante limitada, né? E a grande questão, Júlia, projetando 2028, é como se o Trump ele vai ser um ativo ou ele vai ser um passivo eleitoral. Lembrando que em 2008 o George W. Bush era um passivo eleitoral, tanto é que o McCain no Partido Republicano era de grupo que não era dos grupos do Bush, e obviamente que se o Trump tiver uma popularidade alta, ele vai ser um ativo. Então, também nesse jogo de eleitoral para 2028, o Partido Republicano vai depender muito da popularidade dele, mas é importante ficar atento a diversos grupos de governadores. O próprio governador da Flórida já foi candidato agora, o Ron DeSantis foi candidato nessa eleição do Trump. A Nikki Haley também foi candidata, também é uma outra que tem projeção nacional. Então a gente tem que ficar atento aí como vai ser a popularidade do Trump ao longo dos 4 anos. Eu te falei que era a última pergunta, mas enquanto você falava me ocorreu outra, rapidinho. Então, Maurício, você colocou as dificuldades no Congresso, que a gestão Trump deve ter, principalmente a partir da eleição de meio de mandato. Alguma chance dele mudar a regra do jogo para poder se reeleger de novo? Chance tem, mas ele precisaria de uma configuração no Congresso aí de 2/3, que é bastante improvável, né? Então, assim, agora, eu acho isso muito difícil, primeiro porque é pela idade dele, né? Ele vai ter 82 anos, né? Eu acho, e segundo, que eu não vejo dentro do Partido Republicano essa mobilização em relação a esse tema. Tá bem. Maurício Moura, sempre um prazer falar com você, uma das pessoas que mais entendem de política dos Estados Unidos. Obrigada pela sua presença aqui no assunto. Júlia, feliz ano novo para você.
Para você que ouviu o episódio até aqui, vou te fazer um convite: participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá, você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi O Assunto, o podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Júlia do Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.